Contracapa. Olá, ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do ContraCast, o podcast do Contracapa. O tema do episódio de hoje é design editorial e para falar sobre isso, nós convidamos a Luísa Zardo, que é designer gráfica. Oi, Luísa. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Muito obrigada, a gente que te agradece por participar. Eu queria muito que tu começasse, Luísa, falando um pouquinho de ti. Pode ser? Então, meu nome é Luísa Zardo. Eu comecei a trabalhar, na verdade, com o mercado editorial vai fazer agora 2 anos, mas eu tô já trabalhando com design já há 7. Eu me formei em design gráfico, focado em marketing na SPM Sul, aqui em Porto Alegre. E o meu TCC foi sobre a Dublinense, na verdade, que é a empresa que eu trabalho hoje. E acabou que deu super certo que eles acabaram me contratando depois, a partir do meu TCC. É engraçado, assim. Mas eu sempre quis trabalhar com livros, assim, desde pequena. Sempre fui uma leitora muito voraz. Então, sempre tive isso como uma coisa certa, assim, na minha vida. Mas o mercado... Hoje eu considero um mercado meio difícil de entrada, assim. Então eu sinto que eu dei muita sorte fazendo meu TCC sobre isso tudo. E acho que é uma coisa que depende muito de contatos, assim. Eu tenho essa impressão, né? Não sei, talvez vocês aí, quem tem inserido no mercado também discorde. Estou entrando na casa dos 40 livros que eu já trabalhei com o projeto gráfico e tá sendo muito legal. E qual foi o tema especificamente no teu TCC? Então, na SPM, tu tem que fazer não só a monografia, mas tu tem que apresentar um projeto para uma empresa real. Então, por isso que eu acabei fazendo para a Dublinense. E aí eu desenvolvi uma coleção de livros clássicos, pensando em como trazer um design que fosse mais moderno para acabar com essa ideia de que livro clássico tem que ser coisas douradas e arabescos e tal. Eu queria meio que acabar com essa ideia, assim, de que livro clássico é livro chato de ler. E eu apresentei, então, 3 livros clássicos com uma pegada mais moderna, trazendo um estudo do mercado editorial brasileiro e como, meio que falando, assim, sobre como o brasileiro, né, não é um grande leitor e como o design pode ajudar a trazer mais leitores, né, para o mercado. Que eu acho que é algo que a gente vem observando bastante, assim, nos últimos anos, porque quando eu fiz o meu TCC era 2016 e não tinha muito essa coisa dos livros clássicos legais. Eu acho que se eu estivesse escrevendo hoje o meu TCC, ele não teria um peso tão grande quanto teve naquela época, porque eu acho que as coisas já estão começando a mudar, assim. A gente tem muitas edições, né, legais, assim, de livros clássicos hoje. É impressionante como todo esse trabalho de design conversa muito com o leitor antes que a gente conheça a obra e acaba cativando a leitura também, né? Sim, o design ele pode muito servir como uma maneira, né, não só de deixar as coisas mais interessantes, assim, mas de pescar leitores, né? E a gente tem notado muito isso. Eu acho que hoje, eu cito muito para mim, acho que uma grande referência disso é a editora Antofágica, né? Que é essa editora mais nova, mas acho que já tá fazendo uma super mudança, assim, no mercado editorial, de trazer essas edições mais legais, assim, para livros que talvez não cativariam os leitores só meramente pelo livro em si, assim, no primeiro momento. É muito, muito interessante pensar como o visual tem esse impacto. Se bem que se a gente pensar na cultura que a gente tem atualmente e que se mostra cada vez mais proeminente, essa cultura visual, né, faz todo sentido. Eu até sou bem, bem vítima disso, porque esse ano eu comprei, minha vida inteira eu falei, eu nunca vou ler Os Miseráveis do Victor Hugo, pelo amor de Deus, aquele livro tem 1.200 páginas, nunca na minha vida. E aí eu tava olhando, né, na internet e tal, livros. E eu tava procurando uma edição uma coleção de livros que eu gosto muito da Penguin, que é a Deluxe Edition. E aí apareceu uma edição dos Miseráveis, eu, putz, tá muito bonito. Eu vou ter que comprar. Daí eu acabei lendo esse livro que, tipo, eu nunca pretendia lá na minha vida, que eu fugia por causa do design, assim, então... Sim. E é muito isso, né? O modo como, de fato, acaba abrindo caminhos que a literatura, as palavras sozinhas talvez não conseguissem fazer. Pensando nisso, assim, a gente tá falando sobre design editorial especificamente quando a gente fala de mercado editorial. E aí, para quem de repente esteja ouvindo agora e não saiba muito bem o que é o design editorial, tu poderia nos falar um pouquinho sobre ele? Tá. Acho que começando a falar o que é design em si, se tivesse assim que definindo uma palavra, design é projeto, é tu idealizar algo e desenvolver um projeto em cima disso. E o design editorial, então, é o ramo do design que vai tratar do meio editorial, né, que hoje, antes era muito mais impresso, mas hoje a gente já vê bastante no digital. E a gente pode falar bastante aqui, né, do livro, também da revista, do jornal. E o design editorial, ele é basicamente essa ferramenta em que tu vai trabalhar tanto para que o projeto seja visualmente agradável, mas também e principalmente para que ele seja funcional. Dando o exemplo do livro,
Na parte externa, o projeto editorial, na capa, por exemplo, ele vai servir para que tanto o livro comunique sobre o que é aquela história ou sobre como é que é o tom de narrativa do autor, também para trazer o título e o nome do autor de uma maneira que seja legível, né, que a capa ela realmente te dê uma ideia o que é aquilo que está acontecendo ali. Na parte interna do projeto, então, o design editorial vai servir como uma maneira de tornar a parte textual, né, o miolo legível, mas também confortável para leitura. Então, a partir de diversas ferramentas, como, por exemplo, a tipografia, a cor, o layout, formato, grid, margens, enfim, várias coisas, o designer ele vai, então, estudar a melhor maneira, né, de apresentar esse conteúdo, tanto visual como textual, de uma maneira que ele funcione para ele ser um projeto legal e que, né, traga leitores novos, mas também para que ele comunique sobre o que é aquele livro e para também que ele seja essa leitura confortável e agradável. Hoje a gente, no mercado editorial, ele tem esses tropeços que às vezes parece que está indo bem, às vezes parece que está indo mal, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas o leitor brasileiro, é chato a gente falar isso, né, o leitor brasileiro não lê e tal, mas se a gente for comparar globalmente, o brasileiro, ele lê sim menos, e o design hoje, ele vem muito relevante para buscar esses novos leitores e aproximar o leitor do livro, assim, mostrar que não é esse bicho de sete cabeças e que pode sim ser uma experiência muito divertida. Sim, considerando-se a tua caminhada enquanto designer, antes de entrar no mercado editorial, já atuava como designer? Sim, eu trabalhei numa agência, como todos designers. É tipo um rito de passagem. Tem que trabalhar em agência, infelizmente. Tu trabalhava com um contrato fixo nessa agência? Era contratada. Uhum. E tu já chegou a trabalhar, atuar como freelancer em algum momento? Ou tu atua hoje concomitante com a Dublinense? Na Dublinense, tu pega todos os projetos, eles são todos teus? Ou não? Como é que os trabalhos são designados para ti? Então, eu diria assim que o meu caso não é o formato mais comum no design editorial. Acho que a maioria das editoras hoje contratam para o freelance mesmo. Eu sou fixa, eu faço todos os projetos da Dublinense, todos, não tem mais ninguém hoje que faça atualmente, isso tudo vem para mim, mas acho que a maioria das editoras, até onde eu sei, foi mais com o formato de terceirizar, né, de contratar cada livro, passar para um designer diferente. No meu caso, até, eu acho que tem um processo que é um pouquinho diferente, porque tem várias etapas que acabam sendo mais rápidas ou menores, em função de eu já estar inserida na editora, né. E no caso de, assim, freelas que tu acaba pegando, as pessoas chegam até ti pelo teu portfólio, tu decide baseado no tipo de projeto? Então, eu nunca na minha vida fui atrás de freelas, incrivelmente. Ah, que legal. Tipo, sempre acaba chegando, acho que principalmente por causa do Instagram, assim, eu divulgo bastante no Behance também, que é, acho que a ferramenta principal, assim, do meio dos designers que utilizam para divulgar o trabalho. Enfim, de vez em quando acontece uns aqui e ali, mas hoje eu tô muito mais fixa com a Dublinense, porque é muita coisa, assim, eu não consigo mais pegar tantos freelas quanto antigamente. E considerando-se o teu processo, assim, o teu processo criativo, a gente tem uma cadeia de produção do livro. Em que momento dessa cadeia tu te insere enquanto designer? Bom, o momento que fechou o contrato do livro, o autor com a editora, o texto vai então para o editor, né? Ele vai fazer os ajustes necessários. E aí, no momento que ele tem um texto mais fechado, não sei se é esse o caso geral, mas no formato que eu estou inserida, o editor ele vai me passar um briefing, então, com todas as informações que são totalmente necessárias. Eu começo normalmente fazendo a capa, é a maneira que eu gosto mais de trabalhar, e depois partindo para o miolo. Também porque eu faço o projeto gráfico inteiro, né? Mas tem também designers que às vezes fazem sua capa, e daí tem um diagramador que é separado. E é engraçado porque no momento que tu começa a ficar mais familiarizado com o design editorial, tu nota quando o designer que fez o miolo não é o mesmo que fez a capa. É muito gritante, assim, a diferença. Mas então é muito legal que eu tenho a oportunidade de fazer o projeto gráfico inteiro, assim, porque daí eu acabo conseguindo conversar melhor a capa com o miolo. No momento que o editor me passa o briefing, ele vai me falar, bom, o título é esse, o subtítulo é esse é o nome do autor. Às vezes ele me dá um direcionamento. Hoje, como eu já estou mais inserida na editora, às vezes o editor só me fala, ó, quero uma capa para isso aqui, te vira. Porque a gente é um processo muito mais fluido, a gente sabe o que cada um gosta, mas às vezes ele manda referência. E aí, então, eu passo por um processo de pesquisa de referências. Eu uso bastante o Pinterest, tanto de o que eu quero abordar com essa capa, em questão de tema e de motivo. Se eu quero fazer algo mais ilustrativo, mais colagem, mais qual caminho que eu quero de estética. E tu tem aí, liberdade criativa para isso, assim, liberdade total? Sim. Na Dublinense. Hoje eu tenho um desafio muito grande, que é
desenvolver um estilo que as pessoas olhem a capa e vejam que é um livro da Dublinense, mas também eu não posso fazer capas que sejam muito próximas uma das outras. Então, por via das dúvidas, né, eu sempre apresento mais de uma opção de capa, buscando ir para 2 caminhos diferentes, assim. E aí eu trabalho com as ferramentas da Adobe, né, o Illustrator, Photoshop. Eu também uso o Procreate, que é um aplicativo para iPad. Eu ilustro direto no iPad. Eu normalmente gosto de ter pelo menos 2 semanas para trabalhar na capa. E aí depois Só eu 2 monto uma semanas? apresentação. Não é o ideal, Uau! mas é o que eu me acostumei a fazer, assim. Mas enfim, até que é o suficiente, assim, eu diria. Mas às vezes, tipo agora, em tempos de coronavírus, eu tô tendo um pouquinho mais de tempo. Tem uma capa aí que acho que já faz umas 2 semanas e meia que eu tô trabalhando. Mas a gente tem que se virar nos 30. E, enfim, daí eu monto uma apresentação, mostro para os editores, aí às vezes aprova de primeira, às vezes muda isso aqui, faz isso ali, nananã. E aí no momento que a capa tá aprovada, então eu parto pro miolo. Às vezes acontece até de eu começar o miolo antes, mas esse é um caso específico do editor, que às vezes ele gosta de revisar já com o miolo diagramado. Vai para o editor, ele revisa, vai para a revisão de tradução e todas essas revisões doidas. As muitas E provas. aí, muitas. A capa é um negócio, depende mais de mim, mas o miolo acaba envolvendo muitas outras pessoas, né? Então, tem muitas idas e vindas, assim, do miolo. E o miolo da Dublinense, ele é relativamente simples em comparação com Sim, o projeto da capa. sim, total. Eu até eu gosto de brincar com que quando vem um miolo eu fico aliviada, assim, porque fazer capa é muito divertido, mas é muito frustrante às vezes também. Então, trabalhar no miolo é sempre muito, tipo, ai, tá, agora eu posso relaxar, só ficar aqui diagramando. Principalmente quando a gente trabalha mais com livros de ficção, é diferente de tu diagramar, por exemplo, sei lá, um livro de culinária, em que tu vai ter Claro. toda uma coisa mais visual no miolo. Normalmente em livros de ficção, tu é mais focado na parte textual, e óbvio que tu pode ter uma ilustração aqui, um elemento ali, mas normalmente é, né, o bloco de texto e tal, tu quer fazer que a coisa seja mais funcional do que mais estética. Então é uma parte que ela é muito mais automática, assim, até porque a gente, na Dublinense, a gente tem uns miolos mais padrões, assim, umas fontes que a gente costuma sempre voltar, porque a gente sabe que funciona e que as pessoas gostam. É uma parte mais fácil de trabalhar, assim. E tu não lida muito na Dublinense com o autor, então, assim, o autor não tem muita interferência nesse processo da capa. Então, ultimamente eu tenho feito mais coisas estrangeiras e aí ultimamente não, mas eu já trabalhei também com autores nacionais e aí sim, já aconteceu tem vários autores que são aqui do ciclo de Porto Alegre mesmo e deles irem até a editora e a gente meio que dá uma trabalhada junto, assim. Quando tem um autor junto é o bebê dele, né? Então ele quer. Mas é muito Mas difícil eu conciliar a tua visão enquanto designer com a visão criativa do autor nesse sentido? Depende do autor, assim. Depende da personalidade da pessoa. É como se fosse um cliente, sabe? De qualquer outra coisa. Você tem que entender o que ele quer e saber traduzir isso. Mas é tranquilo, assim. Mas já aconteceu no Mônica Vai Jantar. Eu e o Davi, a gente demorou pra chegar. Tá, é isso. Foi um processo que a gente teve bastante troca, assim. Rolou, assim, trabalhar junto. E acontece também de autores chegarem e dizerem, tá, já escrevi, minha parte eu fiz, o restante é com vocês. Ou o autor sempre quer participar desse processo. Sempre é difícil, né? A não ser que o autor queira muito ter uma ideia específica que ele quer me passar, a gente costuma fazer a capa e aí passar para o autor para depois ele dar o input dele, assim. Normalmente é o que acontece. Principalmente em livros estrangeiros, a gente tem zero participação, assim, de autor. Nunca aconteceu, assim, de tipo, do autor falar, ai, não gostei. Ele sempre aprova, assim, a gente sempre deu sorte deles gostarem muito. E em relação a essas capas estrangeiras, né? Projetos editoriais que são estrangeiros. Tu diz da gente adaptar a capa original do livro da Isso, editora isso. original? Isso, de haver uma capa Então, que eles publicaram de um jeito, eles querem fazer de outro, ou vocês têm que manter algum elemento específico que a editora original pediu, alguma coisa assim? todas as vezes que a gente trabalhou com livros que já foram publicados lá fora, a gente criou a nossa capa do zero, com exceção do Caminho Perfeito, do José Luiz Peixoto, que na verdade não foi nem por causa da editora original, na verdade no próprio texto, o autor ele comenta de uma fotografia e ele fala, essa fotografia vai estar na capa, e aí a gente sabia que a gente tinha que fazer uma capa mais próxima da original, mas nenhuma outra vez assim a gente adaptou a capa original, né, a gente sempre acaba criando a nossa capa. Aproveitando o ganchinho que tu trouxe, a ideia é justamente essa, né? Criar uma identidade que deixe claro que aquelas capas são pertencentes à Dublinense. Como é pra ti sair desse conjunto que é a Dublinense pra fazer um freela, por exemplo? É muito difícil transitar entre as duas coisas? Olha, eu não vou mentir.
É difícil, porque eu boto muito do meu estilo na Dublin. Óbvio que às vezes eu acabo criando umas coisas que não é bem a coisa que eu desenvolveria por mim mesma, assim. Aham. Mas tem muitas capas que tem, dou de exemplo, os livros do Gonçalo, que eu fiz, que foi o A Mulher Sem Cabeça e O Homem do Mal Olhado. E também esse último livro que saiu agora, da Casa do Romango, são livros, assim, que tem muito de mim ali, sabe? Que eu sinto que esse é o meu estilo. Então, quando eu vou fazer freela, tu precisa dar um passo pra trás e mudar toda a tua perspectiva, assim, pra realmente não cair no espaço de tu repetir o que tu tá fazendo, porque são dois clientes diferentes e não dá pra misturar as coisas, assim. E ainda Então, assim tem mas que ter a tua assinatura, né? O que é o desafio. Sim, sim. Então, até por isso que eu ando cada vez mais focando mais nas coisas do Brunense mesmo. É um desafio bem grande. Propagar uma imagem hoje em dia, fazer com que ela passe por muitas pessoas, é um pouco mais fácil. E aí eu fico pensando na questão do sucesso de um trabalho de design, um trabalho teu. Como é que tu mede o sucesso de um projeto teu? O que te faz pensar assim, isso aqui deu certo? Eu acho que é ver as pessoas compartilhando, assim, sabe? Tipo, direto eu entro no Instagram e tem alguém me marcou, tipo, ai, olha essa capa que chegou aqui em casa, que linda. Isso é a melhor coisa, sabe? Óbvio que o designer, pra ele ser, talvez pra gente dizer, nossa, ele venceu na vida como designer, seria talvez ganhar todos os prêmios. Eu acabo nunca me inscrevendo nessas coisas porque eu sou muito, tipo, atrapalhada. Mas eu acho até muito mais gratificante, assim, ver as pessoas falando sobre, sabe? O próprio leitor falando. Porque eu acho que esse que é o meu trabalho, assim, fazer o leitor se interessar por aquilo e não todas as pessoas, sabe? Eu quero que o leitor goste daquilo e que aquilo anime ele pra ler esse livro. Assim. Ver as pessoas compartilhando antes de ler o livro é muito legal. Acho que é a melhor medidora, assim, do quão bem eu fiz meu trabalho. Pensando nas reações positivas, é muito isso, né? Maravilhoso. Mas já aconteceu de tu receber uma reação negativa a um trabalho? Sim, teve uma capa que a gente fez que era para um evento, era algo meio assim, um livro sobre geopolítica que a gente fez, que se chama Fronteiras, e tinha esse evento, e eles queriam fazer a capa deles, e a gente não gostou da capa que eles fizeram, e a gente queria criar nossa capa. Foi um processo muito difícil, assim, que não estava rolando, e a gente fez uma capa ali, mas aí eu já vi gente começando, tipo, eu gostei mais da opção deles, não da de vocês e tal. O que é tranquilo, né? Porque as pessoas têm o direito de achar as coisas. É o ônus do trabalho, às vezes acontece. Não é algo que vai desfazer todo o trabalho que tu já fez, assim. Tá, pensando nesse processo, ele é um processo muito rápido, 2 semanas é muito rápido pra fazer uma capa. Onde é que tu bate o martelo e diz assim, tá, ó, vou parar de mexer. É isso. É desse jeito que vai ficar. Tem um momento em que tu te dá conta disso ou depende? Tem um momento, mas eu não sei te dizer, assim, o que acontece, mas tu simplesmente sabe. É um negócio meio mágico, assim. Até eu tô fazendo uma capa agora que eu tô me contradizendo, mas é uma capa que eu tô adorando fazer. E eu não paro de mexer nela, porque eu tô me divertindo tanto que eu tô sempre fazendo coisas novas. Ai, que legal. Mas a maioria das vezes, assim, tu bate o olho, tipo, tá, essa daqui foi, vou mandar pros editores e é isso. Por trabalhar com a imagem, né? Porque a imagem como matéria-prima, fazer os elementos conciliarem, tem que fazer coisas muito diferentes conversarem entre si. No programa que eu mais uso pra editar, que é o Illustrator, cabe 100 pranchetas por arquivo. E às vezes eu tenho que criar um novo arquivo, porque eu criei mais de 100 pranchetas, ou seja, mais de 100 opções, mexendo assim, testando fonte, botando um elemento aqui, um elemento ali, testando cores diferentes. Então é um processo realmente que é complexo, assim, que tem muitas indas e vindas, assim, de tu fazer uma opção e tu gostar, mas não, vou fazer só mais uma aqui, só pra tirar essa dúvida. E às vezes tu fica um dia inteiro testando uma coisa só pra voltar lá pro início. É bem Isso de doido. trabalhar de ti contigo, assim, tenho muita liberdade. Isso é bom, mas às vezes pode ser meio limitante também, né? Porque poder fazer qualquer coisa te deixa numa situação de, meu Deus, eu posso fazer qualquer coisa. O que eu faço agora? Total. Tu mesmo é o teu próprio direcionamento, então E tem é alguém que difícil, assim, né? acompanha o teu processo assim mais de perto? Alguém para quem tu pede, de repente, uma opinião? Acontece isso? Para os editores, eu não mostro nada até estar 100% pronto. Eu não deixo eles botarem o olho. Na Dublência, eu trabalho de manhã em casa e de tarde na editora mesmo, né? Onde o editor tá sempre por lá. E às vezes ele passa atrás do meu computador, assim, ele vem tentar dar uma olhada. Eu fecho a aba pra ele não ver. Eu gosto de ter o efeito, sabe? Tchan. Mas eu tenho bastante amigos designers que às vezes eu acabo mostrando, assim, porque é muito difícil tu trabalhar sozinho contigo mesmo. E quando tu fica muito em cima de uma coisa, tu acaba
parece que perdendo a tua capacidade de discernir, assim, o que tá bom e o que não tá, porque tu ficou tanto tempo olhando aquilo que teu olho tá viciado já. Aham. Então, às vezes é muito bom tu ficar, sei lá, uma semana sem mexer numa coisa pra depois voltar e o teu olho não tá mais viciado, tu vai conseguir olhar o que tá bom e o que não tá. Mas quando tu não tem essa liberdade de tempo, eu acabo mostrando, assim, pra alguns amigos pra dar uma opinião, assim, é sempre bom. Tem algum trabalho que tenha te feito trabalhar muito intensamente, seja pela proposta, pelo teu entusiasmo com o trabalho? Teve algum trabalho que se destacou por isso? Ou que Deixa exigiu eu muito da tua pensar. capacidade criativa, de repente? Todos os projetos que eu faço pra tag são sempre um desafio muito grande, porque na Dublinense a gente tem uma tiragem menor, mas a tag é uma tiragem na casa, né, dos 20, 30, 40 mil, assim. Então, sempre acaba rolando uma pressão de mim mesma pra fazer um negócio que, meu Deus, 30 mil pessoas vão ver. É um projeto sempre bem mais desafiador, assim, que eu sinto que eu tenho que, né, eu sempre tento botar o meu melhor, mas quando eu pego uns tags, são uns que eu sei que eu tenho que estar 100% ali, sabe? Tem algum em particular que tu tenha ficado orgulhosa? Algum trabalho teu que tu tenha dito assim, é isso, esta sou eu enquanto artista? Eu gosto muito, que nem eu tinha comentado antes, dos livros do Gonçalo, que Uhum. são 2 da coleção Mitologias, e foi um dos primeiros que eu fiz com a Dublinense, foi o quarto que eu fiz, logo no meu início, assim, do meu trabalho com a editorial. Então, acho que foi o primeiro que eu me encontrei, esse é o meu estilo, sabe? Então, Que legal. pra mim é sempre muito legal poder voltar, assim, e olhar esse trabalho que faz tanto tempo que eu fiz, mas que eu ainda me identifico muito, assim. E pensando assim, na questão do mercado, né, especificamente, tu falou um pouquinho ali no começo, a tua Uhum. inserção no mercado, ela se deu de uma forma muito surpreendente. Coisas boas do universo, assim. Na minha turma da faculdade, que não era muito grande, assim, mas tinha umas 30, 40 pessoas, eu fui a única da minha turma na formatura que foi pro editorial. Eu tenho só mais uma colega da faculdade, assim, que não se formou comigo, mas que eu conheço da faculdade, que também foi para esse lado. Então, não é uma primeira escolha, assim, geralmente, quem trabalha com design e pro editorial. Ah, que legal. É Mas... curioso saber disso, né? Me Uhum. parecia ser um pouco mais difícil de entrar por ser mais competitivo e não por Não, ser baixa procura. eu acho que é justamente o contrário, assim. Acho que não é uma escolha muito óbvia de quem trabalha com design gráfico. Que E eu legal. penso muito, assim, que eu tô aqui, né, gravando podcasts e falando com pessoas e tal. E gente me marcando no Instagram, eu penso, gente, se eu estivesse trabalhando com marca, eu ia ser mais um peixinho nesse oceano gigantesco. E no design editorial, eu acho que, assim, se for comparar com todas as outras áreas de design, é uma das que menos tem gente trabalhando. Eu chutaria, assim. Não sei se eu diria que não tem competição, porque também, como tem menos gente trabalhando, eu acho que... Claro, os mesmos profissionais para os mesmos trabalhos. Isso, exato. Não é um mercado que tem tanta demanda quanto o mercado de branding, por exemplo, no design, no mercado editorial. As pessoas deveriam se aventurar mais por aqui, assim, porque eu acho que tem espaço, sabe, para as pessoas trabalharem. Eu acho que não é uma área que as pessoas procuram muito, assim. Uma das nossas maiores dúvidas era justamente se o mercado era receptivo a novos profissionais. Te ouvindo falar agora, bom, talvez seja justamente por tão baixa procura, né? Mas a questão do porquê que eu acho que é um pouco mais difícil de ser inserido, até onde minha experiência foi, as editoras buscam muito por contato mesmo, assim, sabe? Eu não vejo muitas editoras tipo, no Behance da vida pesquisando profissionais. É muito, Sim. eu conheço essa pessoa e conheço essa pessoa, sabe? Uma Então, indicação. mas agora também com o Instagram, com as pessoas postando o seu trabalho, eu acho que isso tá começando a mudar. Então, acho que o Assim, mercado vai se abrir cada vez mais. pensando no teu trabalho enquanto designer, especificamente no que tu já viu, no trabalho que tu acompanha de outros designers, enfim, de outras editoras, né? Te pergunto, tem alguma coisa que o design pode oferecer ao mercado do livro que o mercado não tem explorado como deveria? Pergunta difícil. Um bom exemplo disso é o próprio mercado de e-books, que é uma coisa que a gente nota que está crescendo assim, absurdamente. O formato tradicional para trabalhar com e-book é o EPUB 2, mas já existe o 3, que é um e-book que ele é mais interativo e que ele tem imagens que realmente se mexem na tela e fazem toda uma interação. Lá na gringa estão começando a trabalhar um pouco com isso mais, mas é algo que também porque demanda muito de ter um profissional que consiga mexer mais com código e com essas coisas assim, mas é algo que tem um espaço, porque o e-book em si, hoje, ele é uma coisa muito quadrada. Kindle, ele é preto e branco. Às vezes é mais difícil de inserir o design nesse universo, né? Essas novas tentativas do EPUB 3, acho que é uma coisa, assim, que o design poderia mudar um pouco a maneira como a gente trabalha com o livro digital hoje. Se tu for pensar, o livro é uma coisa que existe aí já sei lá quantos mil anos.
é talvez um dos objetos que mais permaneceu como sempre foi, assim, óbvio que a gente tem papéis diferentes e tudo mais, mas o formato dele há 2000 anos atrás era muito parecido, então é de se questionar, né, o quanto que a gente tem ainda para desenvolver, assim, e explorar novas coisas com o livro. Pensando nesses primeiros testes que estão sendo feitos com essa atualização do EPUB, tu consegue projetar um futuro para o design dentro da cadeia do livro? Eu acho que a gente está num caminho já bastante bom, assim, de trazer o design para os livros. Acho que as editoras estão cada vez mais trazendo ótimos designs para os seus livros, assim. O que eu esperaria do mundo perfeito, onde o design está inserido no mercado editorial, são capas divertidas, bonitas, formatos diferentes. A gente trabalha muito hoje com o formato tradicional, né, do 14-21, por motivos, né, até do Brilhante a gente foca nesse formato por questão de logística e tudo mais, mas é muito legal ver editoras testando formatos diferentes. Uma coisa que eu queria muito que as editoras fizessem mais é se permitir passar o número de páginas para ter uma diagramação mais confortável de leitura, sabe? Não focar tanto, né? Ai, quero tornar o livro mais barato possível, por causa disso eu vou exprimir tudo aqui para ter um número de páginas menor e ter um custo menor. E se permitir usar bem do design para ser um livro confortável de ler. Eu acho que uma coisa que a gente pode esperar das editoras é cada vez mais essa interação nas redes sociais, assim. A gente vê que as editoras estão se esforçando mais. Hoje as editoras, elas têm que diminuir o espaço entre o consumidor final e a própria editora, né? Então hoje a gente não pode sempre contar com o intermédio das livrarias. É muito legal ver as editoras realmente se esforçando para se comunicar direto com o leitor. Então acho que a gente pode esperar mais disso no futuro, assim. Bom, a Dublinense é só um dos braços da editora, né? Isso. A Dublinense surgiu da Não Editora, porque a Não Editora, ela é um selo mais focado em publicar uma literatura que é nacional, mas que principalmente é provocadora. E a Dublinense surgiu da necessidade de publicar títulos que fossem mais comerciais e não necessariamente provocativos, assim. Mas hoje a Dublinense é a mãe e a Não é a filha, dá pra dizer. Invertemos os papéis. Inverteu. E mas, tu sim, chega a atuar na editora? Eu faço tudo hoje, tudo que cai. Meu Deus! Eu comecei, não faz nem 2 anos ainda que eu tô no Brilhante, e eu já estou entrando na casa dos 40 livros, então assim... Mas bom, é mérito do teu trabalho é maravilhoso, né? É legal. E tu chega a ler todos os livros dos quais tu vai fazer capas, ou não? No começo, normalmente o editor, ele me dava um trecho para ter uma ideia, assim, da narrativa, do que o livro se tratava, mas tem muitas vezes também que o livro não tá pronto quando eu começo a fazer, e aí eu acabo às vezes lendo depois a minha própria edição que eu fiz, assim. Por interesse próprio, eu leio, mas eu vou fazer uma constatação polêmica, que eu não acho 100% necessário o designer ler o livro, porque acho que o mais importante de tudo não é nem tu contar sobre o que aquele livro é, mas passar o tom da narrativa do escritor para a capa. Então dá a entender que ou esse é um livro que vai ser super divertido, ou esse é um livro que é totalmente sóbrio. Dá a entender como que o escritor escreve através da capa. E outra coisa também é que com a capa tu não quer mostrar o final do livro, tu quer só dar uma noção do que se trata aquele livro, né? Então por isso que eu não acho que é totalmente necessário tudo ler do início ao fim. Mas eu faço isso hoje porque eu sou uma leitora voraz e eu quero ler tudo. É sempre bom e melhor. Para trabalhar com design editorial, o que tu diria que é necessário? Primeiro de tudo, eu acho que é muito necessário tu gostar de ler. Tem uma historinha que eu sempre conto que uma vez eu fui fechar um freela com um editor lá e eu tava falando, ficou tipo muito mais falando sobre livros em si do que sobre o projeto que a gente ia trabalhar. E ele falou, nossa, que engraçado, tu lê, né? Designers normalmente não leem. Eu fiquei tipo, como assim? Então, acho que é muito necessário tu gostar de ler e tu gostar de estar inserido nesse meio dos livros, assim. Acho que esse é o passo número 1. Bom, depois acho que é necessário ter uma noção muito boa de composição, de saber ter aquele bom senso estético, assim, mas também de saber que a coisa tá funcionando legivelmente. E acho que só ter vontade, sabe, de se jogar e aprender. Qualquer área do design sempre começa de um lugar que vai, às vezes, ser uma coisa tosca e depois sempre vai se desenvolver, sabe? Então, o importante é, na verdade, tu ter interesse, tu gostar de fazer isso e se jogar, assim. Porque tendo vontade, tu vai conseguir, assim, se virar e uma hora chegar num resultado legal. Considerando-se a tua experiência, eu queria que tu me dissesse um trabalho que é o que tu mais te orgulha de ter feito. Pensar num diferente aqui só pra não repetir.
Tem uma capa que eu fiz esses dias, que foi o Vitória, do Joseph Conrad, que eu gostei muito quando eu fiz, mas eu tô achando ela cada vez mais legal, de tanto feedback positivo que eu recebi, assim, então estou mergulhando deste. E um trabalho de que tu te arrepende. Tem algum? Tem, mas medo de ser muito polêmica. Tem um livro, todo mundo gostou, mas é que o autor preferiu outra capa, e eu tinha gostado muito de uma, e ele gostou da outra que eu fiz super rápido, assim, e enfim, não vou citar nomes. Tá, não, tranquilo, mas acontece. Importante. Acontece, sim, acontece bastante. Acontece muito, assim, de eu ter feito uma opção, tipo, nossa, eu amei, e daí a pessoa, o autor ou o editor, tipo, gostar da outra. É o caso da Alegria da Maternidade, fiz uma outra capa, que eu tava, tipo, nossa, quero que seja essa. E os editores escolheram a outra. Que bom, hoje eu penso que bom, porque eles não foram com a que eu queria ter ido, porque talvez não teria dado tão certo. Um livro que te inspirou, um livro que tem um design que te inspira. Eu gosto muito de umas edições gringas da Penguin, que se chama Penguin English Library, que é uma coleção que ela trabalha muito com patterns, que é essa repetição desses motivos, assim, que eu acho muito, muito legal. E, enfim, tudo que a Penguin faz de coleção de clássicos, para mim, é referência na hora, assim, eu gosto muito do trabalho deles. E, por fim, pode ser mais de um, designers que te inspiram. Então, eu tenho duas mulheres maravilhosas, monstros do design, que são rainhas, que eu amo tudo que elas fazem, que quem trabalha com editorial já deve conhecer ambas, que é a Teresa Bettinardi e a Giovanna, olha, eu já falando só da italiana, a Giovanna Zanelli, que trabalha com Antofágico com a Ale. Ela tem umas referências muito legais, assim, anos 70, que eu acho o máximo, e que eu também adoro, assim, então gosto muito do trabalho dessas duas e recomendo vocês seguirem elas e se encantarem. Perfeito, faremos isso. Eu queria deixar esse espacinho agora no final. Se quiser dizer alguma coisa, tem alguma coisa que a gente não tenha mencionado, de repente deixar as suas redes também para o pessoal poder te encontrar. Então, se quiserem me seguir no Instagram, é Luísa com S, Zardo, Z-A-R-D-O. Luísa Zardo, eu acho sempre muito legal. Eu tinha um professor na faculdade que me chamava de Zazá, porque o meu nome é Luísa Zardo. Enfim. E eu tô sempre por lá mostrando um pouco do meu trabalho, também falando sobre livros. Muitas pessoas me falam para criar um canal no YouTube, mas eu não tenho coragem, mas eu adoro falar assim, sobre as coisas que eu ando lendo e tal. Então, se vocês quiserem vir e trocar uma ideia sobre livros comigo, venham. E se tiverem dúvidas também, eu adoro falar, eu tô adorando esse podcast, posso ficar mais umas horas aqui falando sobre. Mas é muito legal, assim, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas têm curiosidade, mas que não tem muito espaço ainda, que as pessoas realmente falam sobre o mercado editorial em si, assim, sobre o design no mercado editorial. Eu sinto muito dúvida das pessoas no ar, assim, mas parece que ninguém fala sobre, então é muito legal ter esse podcast. Parabéns, Goodies, pelas iniciativas. Porque acho que tem bastante curiosidade das pessoas, né? Então é legal ter esses espaços para falar sobre. E acho que é isso. Obrigada de novo pelo convite, foi um prazer. Imagina, a gente quem te agradece. Foi muito legal, é muito bacana pensar tudo isso, né? Pensar esse outro lado que a gente não conhece e perceber o quanto ele faz muito, muito sentido e uma diferença enorme, né? Então, a gente te agradece muito por tudo que tu trouxe. Tchau, tchau. Beijos, boa noite. Valeu de novo por tudo aí. Boa semana. Igualmente, tchau, tchau.